Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. A gente está acabando, né, esse nosso período esses nossos encontros. Semana que vem teremos o último. E como é uma coisa que eu mais ou menos tinha previsto, assim, que talvez a essa altura eu já teria falado de absolutamente tudo. Assim. Já falei de romance, falei de conto, falei das crônicas, de roteiro de TV, roteiro de cinema, até roteiro de quadrinho. Já trouxe pessoas aqui, né, amigos e amigas. Trouxe a Marta para falar de edição, trouxe a Eliane Robert Moraes para falar de literatura erótica, trouxe o Matthew Shirts para falar de cultura pop, né, dos anos 60, do Ken Kesey. E de alguma forma, assim, é claro que tudo o que a gente fez aqui foi uma espécie de voo de pássaro sobre 40 anos, né, de atividade aí. Como de atividade aqui, né, em cima de um teclado alfanumérico. E aí eu tive uma ideia de fazer uma espécie de um resumão, assim, de tudo que a gente falou e das coisas que eu tenho feito e tive uma ideia, que já vou contar para vocês qual é, mas antes eu quero mostrar de onde veio a ideia. Há uns anos atrás, vocês lembram que eu estava comentando que um dos freelas assim, que eu fazia muito, quando a minha esposa trabalhava na Companhia das Letras, eram os tais aparatos, eles chamam. Você pega um livro que vai sair, escreve a contracapa, a orelha, não assinada, e um release. Né? Então, eu, há muito tempo atrás, li esse livro, que eu achei até curioso, assim, não é um grande livro, mas... Deixa eu ver, que é esse... Então, essa caixa de curiosidades, desse Alan Kurzweil, que está aqui. Quer ver? Vamos ver a sinopse do negócio. Né? Em seu primeiro romance, esse jovem autor norte-americano conquistou elogios da melhor crítica de língua inglesa com uma história contida numa caixa muito especial do século XVIII, uma coisa que existia mesmo, né? Encontrada pelo narrador num leilão de antiguidades parisienses, que é uma caixa de escapou de curiosidades. Agora aqui está escapando. Kurzweil encerra um rico microcosmo, transportando-se para o século das luzes, ao recontar em suas pequenas bugigangas a vida de um cara tal, um precoce gênio, e não sei o que, blá, blá. Mas essa caixa de curiosidades é uma coisa que se fazia, né, no século XVIII, e se dava de presente. Era uma caixa mesmo com os compartimentos, que podia ter de tudo ali, né? Pequenas pecinhas, um reloginho, parafusos, flores secas. A pessoa fazia, né, uma caixa de curiosidades, um perfume, um incenso, alguma coisa assim. Era uma caixa cheia de pequenas bugigangas e era uma coisa que fazia muito sucesso, a caixa. E eu fiquei pensando que a caixa de curiosidades hoje chama-se Google. E aí eu resolvi botar o meu nome ali na caixa de curiosidades, moderna, que é o Google, e fazer um passeio por isso, né? Se eu conseguir acertar aqui. Então você vê, olha, tem 44.400 resultados, mas nem todos os Reinaldo Moraes sou eu. A gente vai ver até tem umas coisas curiosas. Então eu acho que a gente vai passar por 44.400 entradas. Eu tenho a impressão que em uns 3 anos, se a gente não sair daqui, a gente conseguiria passar. Então vamos ver o que a gente consegue fazer em 1h30. Quer ver uma coisa interessante, eu lancei no final do ano passado o Maior que o Mundo, né? Todo mundo sabe disso. Aí você entra aqui e vem assim as repercussões, né? Então eu vou botar aqui primeiro isso aqui é uma matéria, né, que um cara lá do Globo foi para São Paulo fazer comigo e tal. Cacete. Mas hoje eu consegui, em casa eu consegui fazer isso.
Porra, que merda. Você tem aquele... Será que você consegue? Cara, é engraçado porque essa resenha que saiu no Globo, a menina desce a lenha no meu romance, mas de um jeito muito, muito engraçado. Puxa vida. Caraca. Agora não sei mais coisa nenhuma aqui. Você consegue botar assim aqui? Olha aqui, Unicamp. Não. É esse aqui. O que eu faço? Clique nele. Deixa eu ver se está indo. Está indo. Então isso aqui é uma coisa que sai, né, em jornal, que os caras, quando você sai o livro, tem sempre uma matéria, uma entrevista com você. Eu falei aqui, né, umas certas coisas que já todo mundo está cansado de saber. Né, o tempo que decorreu entre o Panopopeia de 2009 e os 10 anos, né, que decorreram do penúltimo para o último livro. E aí tem uma série de coisinhas que eu falo, tá? Aí tem, vale a pena dar uma lidinha, que é a resenha dessa menina, essa Juliana Cunha, é uma doutoranda de literatura da USP, que curiosamente, né, faz uma resenha, essa Juliana Cunha, bastante crítica, e enfim, vamos ler assim, né? Maior que o Mundo é narrado em primeira pessoa por um homem de meia idade. Isso é engraçado, né? Porque em geral você fala, é um narrador, mas aí esse é um homem de meia idade. Então dá a impressão que já tem uma carga aí, né? Homem de meia idade, branco ainda por cima, mas bem merda, né? Maior que o Mundo é narrado em primeira pessoa por um homem de meia idade que quer escrever um romance, que cita Bukowski, fala de seus casos com mulheres, das quais nem lembra o nome, de drogas e literatura. Faz meia dúzia de referências eruditas, passeia pelo Baixo Augusta, frequenta a sua fauna. Você abre a porta de um quarto assim e o que sobe é um cheirão de naftalina. Para piorar, o romance lembra demais Panopopeia, por sua vez lembra demais Tanto Faz. Ambos também de Reinaldo Moraes. Quer dizer, depreende-se aqui que você ser parecido com você mesmo é um vício absolutamente... Olha, está indo, entrou. Tá bom, todo mundo está lendo aí? Então, aqui é o seguinte, você abre a porta de um quarto assim e o que sobe é um cheirão de naftalina. Para piorar, o romance lembra demais Panopopeia, que lembra Tanto Faz, que lembra Ramos e também Reinaldo Moraes. Então, já se vê que não foi uma boa ideia eu ficar parecido comigo mesmo, eu ficar parecido com outra coisa. Você poderia cortar lotes de 10 páginas do Maior que o Mundo e acoplar em qualquer um desses dois livros anteriores sem que ninguém notasse. Como tentativa de atualização dos mesmos temas, entra um ou outro assunto mais atual, de tecnologia aos protestos de 2013. Mas parece que nada disso realmente modifica o narrador ou a narrativa. Ou seja, devia modificar, mas não modifica. O problema da literatura, no entanto, é o modo como alguns autores pegam materiais que não são grande coisa, dão um tratamento que também não parece nenhuma lapidação sofisticada, e o resultado que emerge daí surpreende. Neste caso, o produto dessa alquimia estabanada não é tão interessante quanto desses dois predecessores que mencionei, mas ainda é mágico ver como um discurso cansado, cheio de lugares comuns que te fazem revirar os olhos em tédio e desespero, consegue se articular de uma forma envolvente. Isso que eu achei ótimo nessa porque ela primeiro dá uma carcada, né, firme, né, ali, que é discurso cansado, cheio de lugares comuns, que te fazem revirar os olhos de tédio, mas consegue se articular de forma envolvente. Como é que você conseguiria fazer um discurso cansado, cheio de lugar comum, que ainda assim consegue se articular de uma forma envolvente? No fim, Reinaldo... Ok? Eu sei que você tinha falado alguma coisa. No fim, Reinaldo Moraes tem os mesmos defeitos de Marcelo Mirizola, que
por acaso é um amigo meu, né? Para citar um exemplo que provavelmente ofende a ambos, mas aqui simplesmente funciona. O romance é narrado por esse homem, aqui parece um homem, parece que é narrado por esse rato, né? Por esse rato de esgoto. Cássio Adalberto, também conhecido como Cabeto, que você conhece inteiro logo nas primeiras linhas. É um tipo publicitário velhão no rock, que passeia por São Paulo falando sozinho, num gravadorzinho a pilha, enquanto busca a frase perfeita para iniciar seu novo romance, que consiste nessa gravação infinita que ora lemos. O homem tem dúvidas formais do tipo, que voz narrativa devo usar em meu romance? Coisa que ele logo resolve por intuitivamente usar a primeira pessoa. A frase meio canhestra, né? Faz mais de 100 anos que estamos intuitivamente fazendo o mesmo. O homem, sempre o homem, o maldito homem, é um pouco avesso às novas tecnologias, daí o radinho, e tem sonhos irreais e mais do que levemente misóginos, envolvendo mulheres exóticas, interessantes, que o admiram. Como o Reinaldo Moraes consegue transformar um material assim em algo que seja possível de se ler com algum prazer, com mais de 400 páginas e no longínquo dezembro de 2018, é a pergunta que não me sinto habilitado a responder nesse momento. E acaba a resenha. Isso é interessante. Isso me remete a uma coisa que eu já conversei, foi a minha primeira resenha do meu primeiro livro, em 81, né, que era o Tanto Faz, em que um cara chamado Sérgio Riff, que por acaso era filho do Tito Riff, que foi o chefe de imprensa do João Goulart, era o chefe de imprensa do João Goulart, e ele era um jovem que tinha feito, um jovem, que na época fazia pós-graduação em letras, nitidamente marxista, de esquerda e tal, e que demolia, né, o meu livro Tanto Faz, dizendo que era um relato de um hedonista inconsequente, a estrutura do livro era caótica, cheia de fragmentos que não se constelavam num significado mais legível, né, ou mais, digamos assim, com relevância política. Né? Era um discurso totalmente apolítico e que fazia o elogio da alienação. Então era uma esculhambação, e era uma resenha, não como essas resenhas de agora, que tem 3 páginas, era uma resenha, sei lá, umas 8 páginas. Pegava-se metade da página do jornal, era uma resenha copiosa, que me esculhambava, né, de A a Z. E, curiosamente, eu devo muito a essa resenha o fato da edição ter se esgotado em 2 semanas. Os caras tiraram 3.000 exemplares, eu era um total desconhecido, não tinha publicado nada, não era conhecido em nenhuma esfera cultural, lá o que fosse. E aí eu encontrei muita gente que vinha falar comigo, pô, gostei do seu livro e tal. E eu perguntava, mas como é que você ficou sabendo? Como é que você comprou? Aí eu li aquela resenha do JB, achei demais. Pô, o cara fala que você passa o tempo tomando drogas, tentando comer todas as mulheres de Paris, ver todos os filmes que estão passando em Paris e tomar todo o vinho que está estocado em Paris. Eu falei, quero ler essa merda. Né? Então foi assim, uma resenha demolidora que serviu teve uma grande... serviu como uma grande alavanca de marketing, né, para o livro. E essa menina também, né, vai dizer, pô, o livro cheira naftalina, é misógino, é déjà vu, é a mesma coisa o tempo todo, mas ele, surpreendentemente, é possível ler com algum prazer. Né? Isso é bom. Eu gostaria que ela tivesse escrito com puta prazer, mas com algum prazer já está bom. Né? Enfim. Então essa é uma das coisas, uma das caixinhas que tem na minha caixa de curiosidades. Vamos ver o que mais, quer ver? Aí tem essas, como dizem os portugueses, essas recensões. Aí tem da Globo, aí tem da Folha de São Paulo, que é aqui é só uma matéria, né? Que o cara pegou essa foto, eu tinha esse gato, chamava Xing Ling esse gato. E ele adorava fazer isso comigo. Era um truque que a gente fazia, eu pegava ele e jogava ele para cima, ele dava um salto e caía com as 4 patinhas. Assim. E eu acho interessante essa foto. E coitado, o gato morreu, caiu da janela do 13º andar. Sacanagem, né? Alguém tem gato aqui? É triste, né? Ele caiu assim, porque todas as janelas tinham uma tela, né? Mas tinha sido o condomínio lá trocou as pastilhas de uma ala, de um lado do prédio,
E o cara, para fazer isso, teve que tirar, teve que desatarrachar ali a tela, né? Um trechinho de tela, só foi suficiente para o gato pular, coitado. Né? Isso faz parte de uma caixa de curiosidades também. Aí essa menina que trabalhou na Folha até hoje fez essa matéria, e eu estava querendo achar aqui a resenha que foi feita, que é muito interessante, vocês logo vão. Só que eu não estou conseguindo achar aqui. A resenha. Caramba. Eu posso abrir outro. Sem fechar essa? Aqui eu fecho. Aqui no mais. Eu já li a da Folha, né? Vou tomar liberdade de ler também a resenha Não, eu li da Globo, vamos ler aqui a resenha da Globo, escrita por uma pessoa que todo mundo conhece aqui, né? Que está justamente conosco aqui. Então, aqui botaram essa foto comigo com a filosofia da Alcova do Sade, só para dar um ar assim de rebelia, pornógrafo, né? Então, aqui, eu leio só um trechinho. Castro Adalberto Castanho, vulgo Cabeto, narrador, personagem do Mal Mundo, novo romance do Reinaldo Moraes, é um escritor paulistano que teve um grande sucesso literário no passado, que aos 53 anos sofre um longo bloqueio criativo que atribui a falta de uma primeira frase genial que lhe daria uma espécie de passe livre para um novo grande romance. Por ora, enquanto amarga um longo intervalo entre o êxito antigo e a desejada primeira frase mágica, Cabeto trabalha numa editora de revistas customizadas em regime quinzenal. 15 dias dando duro e 15 dias à base de cerveja está em Haga no seu bar favorito, Farta Brutos, pontuados com maconha e sexo eventual com a amiga Nina ou outra garota que logre levar a kitnet onde mora solitário. Bom, já se vê aqui também a qualidade do texto, né? Deu uma sensível melhorada. De resto, em relação à dona Juliana Cunha. De resto, continua a sua quest, bela frase, encoberta, enquanto na Avenida Paulista eclodem as manifestações de junho de 2013 que não chegam a interessá-lo. Variando entre a primeira e a terceira pessoa narrativas, por meio das quais Cabeto tagarela da tarde de sexta-feira a de domingo, ao sabor de ideias e piadas de ocasião, Maior que o Mundo ganha um aspecto predominante de um chorrilho interminável de humor obsceno. Adorei, chorrilho interminável de humor obsceno. É fantástico. Não é toda hora que você vê a palavra chorrilho, assim, é fantástico. Mas é possível distinguir, a contrapelo do fluxo boquiroto, uma sequência complexa de 3 partes articuladas engenhosamente entre si. Isso aqui é o filme, né? O filme que o garoto fez. Eu achei que ia sair o ano passado, não saiu. Ele acabou o ano passado. Eu achei que ia sair esse ano, não saiu. O que talvez tenha sido até uma sorte. Assim. A primeira delas, né? A primeira delas o quê? A primeira parte. A primeira das 3 partes, que é uma grande sacada. A primeira delas mostra Cabeto registrando num velho gravador as impressões que lhe vêm à cabeça no seu trajeto a pé, desde a rua Teodoro Sampaio até o bar, nas imediações da Praça Roosevelt. Na descida da Augusta, Cabeto decide incrementar a sua estratégia de gravação, inserindo-a numa performance destrambelhada. E rompe então numa academia de ginástica e num cabeleireiro unissex, enunciando em voz alta uma teoria improvisada a respeito de futuras clonagens de bebês, na qual aventa toda sorte de clichê machista e feminista. Isso está perfeito, porque é exatamente isso. A segunda parte, já sem o gravador ligado, é um relato de bebedeiras com o início do bar, onde um amigo parte o desafia a quebrar o bloqueio, escrevendo ao léu 10 páginas por dia, durante 15 dias. Após a chegada de Nina, os 3 vão ao Inferninho, onde se apresenta a banda de que Parque é letrista. Por fim, acompanhado de uma jovem fã do seu primeiro livro, acabam na kitnet de Cabeto, também na região da Roosevelt, animados por uma orgia, cujo desfecho sai às avessas do esperado. Isso aqui é um eufemismo, né? Porque sai errado é que o cara brocha. Né? Puta, brochar numa suruba é a pior coisa que pode acontecer. A terceira parte é a mais variada e inclui em sequência Cabeto sofrendo de priapismo, em visita à mãe viúva no Belenzinho, via Avenida Celso Garcia, um retorno ao bar, onde tem rápido entrosamento sexual com um casal desconhecido,
uma passagem confusa pela área perigosa do Glicério, de onde tenta retornar à casa. Por fim, numa ladeira, já perto da Brigadeiro com a 3 de Maio, Cabeto encontra jogado numa caçamba um caderno preenchido à mão, abrindo, acredita encontrar não apenas o milagre da primeira frase, como um romance inteiro, escrito em português, primário, mas cheio de estilo. Cada uma das 3 partes do romance responde a uma expectativa de superação do bloqueio criativo de Cabeto. Na primeira, espera que adivinhe da experiência do espaço físico e social da cidade. Na segunda, associa a experiência pessoal excitada pela velha fórmula de sexo, drogas e rock and roll. Já na terceira, vem na forma do relato de alguém desconhecido. A rigor, o gesto de roubar o romance alheio fornece um tipo de resposta que enterra de vez suas pretensões como autor. Não as minhas, né, no caso, é do personagem, né? Ainda que não as de ter sucesso. Mais que isso, faz com que reencontre junto à primeira frase, não a sua grande criação, mas aproximadamente o mesmo trabalho medíocre dos últimos 20 anos como redator ou copydesk. Mas essa é somente uma hipótese para uma história ainda em andamento, que pode alterar seu rumo. Há algo, disso porque é uma trilogia, né? E esse é o primeiro volume. Há algo, contudo, que já não pode ser alterado. Maior que o Mundo é um ótimo romance etnográfico do centro de São Paulo, em versão gonzo. Muito bom. Isso aí, então, foi a Folha São Paulo. Aí tem da Cândido, né? Aí não vou ficar lendo tudo, sai em toda parte, né? Agora, aqui na... Aqui, bom, eu só estou pegando 2 exemplos de resenhas, né? Tem vários, um monte aqui, não vou ficar... Se bem que isso valeria, talvez, um dia, agora está um pouco tarde, mas dedicar um encontro a isso, né? Ler resenhas e ver como elas se contrastam e como se contradizem, e seria uma coisa interessante, apesar de ser um exercício um tanto narcisista da minha parte. Mas, como diz o outro, foda-se. Aqui na revista Piauí, eu escrevi um monte de coisa, né? Isso tudo eu estou aqui, abrindo as caixinhas aqui, né? Tem aqui, aqui são os últimos, isso aqui não é autorretrato meu, não. Isso aqui é do Egon Schiele. Aí tem aqui as matérias que eu fiz aqui. Esse Odegas aqui é um trecho do Maior que o Mundo, que eu publiquei lá um pouco antes do livro sair. Uma Suruba no Inferno é um resenhão de uma nova tradução do 120 Dias, de Sodoma do Sádio. Que só como parênteses, assim, a Eliane Robert Moraes esteve aqui, né? Não sei se todo mundo estava aqui quando ela se apresentou, quando ela veio aqui conversar com a gente. Ela não gosta dessa tradução que eu estou elogiando aqui, que é a última tradução da Rosa Freire de Aguiar, que é uma tradutora, né, que mora em Paris há muitos anos. Ela foi mulher do Celso Furtado, e ela é uma figura ótima, e ela se meteu a traduzir, que é um puta no livrão, né, de 600, 700 páginas. E ela fez uma tradução que usa muito de um coloquialzinho, não chega a ser gíria, mas ela bota um coloquialzinho meio que a Nani, né, que a Eliane, considerava muito rastaquera, que tirava um dos aspectos fundamentais do Sade, que é a convivência de um estilo alto, né, de um estilo refinado, um estilo de aristocrata, né, que ele era, com uma narrativa bizonha de aberrações sexuais. Então, inclusive aberrações sexuais onde o calão ali da época é fartamente utilizado, né? O que seria o equivalente a paus, bucetas, caralhos, cus e sei lá o quê. Mas o tom geral é de um francês, né, de high class, assim, um francês de alta extração. E a Rosa Freire bota um português daqui e ali, que ele deu no pé, por exemplo, o Marquês deu no pé. Aí ela ficou totalmente maluca, foi isso aí, é uma merda de tradução. Ou se mandou, deu no pé, não estava nem aí, sabe, umas expressões assim coloquiais, né, que não chegam a ser gíria, uns coloquialismos assim, que ela acha que derruba o sábio. E eu acho que não, porque o negócio do século XVIII, tudo bem, todas as traduções que você lê tem esse português, às vezes mantendo vu, né, mantendo voz, que soa em português de uma forma intragável manter o voz o tempo todo. E ela tira, nem pensa nesse negócio do voz, é tudo você.
e faz um texto de altíssima legibilidade. É um negócio difícil, né? Porque no site você tem 600 aberrações, né? Que eles chamam de paixões. As primeiras 150, que são as mais leves, já são de virar o estômago de leitores mais sensíveis. E eu acho que essa opção da Rosa Freire de Aguiar se justifica. Justamente por isso, porque é uma espécie de contraponto ou de veículo incipiente assim, para o leitor aceitar mais aquilo que está lendo. Mas essa é uma tese que certamente muito controversa, né? E, enfim, é um artigo enorme, não vou nem começar a ler. Aí eu fiz isso aqui, a verdadeira viagem do arcabuzeiro Randstad. Eu peguei a história, né, do Randstad, que você encontra em qualquer banca de jornal, na LPM, tem, assim, é uma delícia. Quem não leu o Randstad, essa história, esse relato dele, de quando ele esteve no Brasil, naufragou na costa, foi trabalhar para os portugueses em Santos, em São Vicente, porque ele era artilheiro, então o cara conhecia muito armas, assim, conhecia muito defesa de citadelas. Então os portugueses botaram o Randstad para tomar conta de um bastião avançado em Bertioga, que era justamente no limite das terras dos tupiniquins com os tupinambás, que estavam sempre em guerra permanente. E ele é aprisionado pelos tupinambás e está assim, sendo encaminhado para o sacrifício, para levar uma bordunada na cabeça. E a história dele, todo mundo conhece, ele acaba se safando, conseguindo embarcar num navio francês que está indo embora. E aí eu faço uma versão, assim, levemente pornô dessa história do Randstad, porque como era o costume dos índios, ele ficava encerrado ali numa maloca, né? E era muito bem tratado, muito bem alimentado, porque o prisioneiro que ia ser sacrificado tinha que estar bem alimentado. E não só bem alimentado, as mulheres da aldeia iam lá se oferecer para o cara. Então ele passava aqueles últimos dias dele, 2 semanas, bem bom, assim, total, né? Comendo todas as meninas da aldeia, tal, comendo literalmente, gastronomicamente do bom e do melhor ali e tal. E aí eu pego esse aspecto aí da prisão dele, né? Essa regalia sexual com as mulheres da aldeia, e exploro isso de forma previsível para quem já leu coisas minhas. E por coincidência, o Philip Hirsch, que é um diretor de teatro, muito badalado, né, no Brasil, em São Paulo, Rio, ele fez dois espetáculos, a tragédia latino-americana e a comédia latino-americana. Na comédia latino-americana, ele já tinha na tragédia usado um texto que eu escrevi, que é uma glosa da Carta do Caminho, né? Uma glosa bem esculachada, assim, apesar de ter sido escrita no registro do Caminho, no português quinhentista, tal, que está lá na Carta do Caminho. E ele já tinha adaptado, então ele botou o Caco Ciocla, né, um puta ator, para dizer aquele texto inteiro. Era um texto de umas 28 páginas, esse do Caminho. E o Caco Ciocla dá o texto inteirinho, assim, é impressionante. E depois ele fez isso é a tragédia, né? Depois ele fez a comédia latino-americana e pegou esse texto também, que eu ainda dei uma garibada, dei uma aumentada, e o mesmo Caco Ciocla pega e faz um monólogo com esse texto, que ficou muito legal. Na Carta do Caminho, ele bota um sotaque português, assim, extremamente crível, assim, parece um português falando, e no Randstad ele bota um sotaque alemão também. Fica uma coisa muito engraçada. Aí aqui essa Grande Sinuca Celestial é um grande conto também, um conto enorme que eu fiz, que eu publiquei em Portugal, no meu livro de contos, que aqui saiu com Umidade, lá também saiu com o nome Umidade, só que lá sem o H, não, lá com o H. E aí esse conto que não constava da edição daqui, consta da edição portuguesa. Que é uma história de um cara que é um surfista, ele nem é surfista, ele é um jornalista que vai cobrir uma competição de surf, e ele acaba caindo em Colorado Springs, que é uma região dos Estados Unidos, central lá no Colorado, né? E que concentra uma grande parte da indústria armamentista de ponta americana, né? E é um lugar onde estão a maior parte dos silos atômicos também, de mísseis atômicos. E ele acaba se envolvendo com uma menina
que trabalha meio para a NASA, que é uma maluca, e quando ele vê, ele é aprisionado por ela numa caverna, numa das montanhas, das Rocky Mountains, né? E ele não entende o que está acontecendo, até que ele descobre o que está acontecendo, que a menina faz parte de uma organização, né, de outros gênios, né, de computação, gênios de ciências, né, ligadas à indústria armamentista, e eles simplesmente explodem o mundo inteiro, conseguem detonar todos os mísseis americanos voam, os russos contra-atacam, todo mundo que tem mísseis dispara os mísseis e acaba praticamente o mundo, menos aquele pequeno grupo que é uma espécie de quadrilha apocalíptica, né, que está promovendo esse fim do mundo, e eles se abrigam em fallout shelters, né, dentro da montanha, e eles planejam ficar ali 30, 40 anos até poder sair e tal. Enfim, é uma coisa meio delirante, assim, mas deu para... Aí, o que eu queria chegar é o seguinte, eu vou, dentre essas várias matérias que eu fiz, né, essa aqui o Júlio Gini e Brigitte Tutiquante a gente viu, era aquela graphic short story com o Carlos Galhardo, né, a história do cara que compra uns óculos que transforma a realidade. Então ele olha a sogra dele, que é uma velha decrépita, e ela fica parecendo a Brigitte Bardot e tal. E essa aqui, Volta Rebordosa, é uma espécie de resenha, não é bem uma resenha meio biográfica, falando do Angeli. O Angeli tinha lançado aqui uma coletânea de charges dele, e aí eu fiz esse texto em cima do Angeli. Mas um texto que eu quero chegar é esse aqui, ó. Esse aqui é muito divertido. É muito divertido porque é o seguinte, eu tenho um amigo, que é esse cara, o Roberto Linska, que é um fotógrafo. É um puta fotógrafo, ele tem... Ué, saiu. O que é isso aqui? Aqui. O Roberto Linska é um cara que eu conheci em 2003. A revista National Geographic ia fazer um número especial para sair em janeiro de 2004, no final, que era um número especial sobre os 450 anos de São Paulo. E aí o Roberto Linska vendeu lá, né, para o editor, que era o Matthew Shirts, que teve aqui também, ele era o editor, vendeu a ideia de fazer uma caminhada por São Paulo. Ele ia com outro cara, ele de fotógrafo, um amigo dele, que é jornalista, que escreve, e os dois de mochila, desde o extremo sul de São Paulo, que é o Mandaqui, até o extremo norte, que é o Horto Florestal, né, que é o túnel da Mata Fria, que é o limite norte de São Paulo. E na última hora, esse amigo dele ficou doente, não pôde ir, aí o Matheus, né, o Neto, falou, tem um cara aqui, o Reinaldo, eu conheço o Reinaldo, talvez ele queria ir com você. Aí fomos os dois e fizemos essa caminhada, né, de 7 dias de mochila, dormindo em hotel de posto de gasolina, que é um hotel de viração também, né? É um hotel de caminhoneiro, mas de putaria também, dormindo em zona, dormindo em hotel fuleiro. Foi uma grande aventura. Por São Paulo, andando na rua, andando numas quebradas, né? Mandaqui é o bairro mais violento de São Paulo, tem os maiores índices de criminalidade. Depois emenda com Parelheiros, com Campo Limpo, a cidade de Tiradentes, são os lugares barra pesada. E a gente passou incólume, né, por esses bairros, andando a pé, andando na rua, assim, andando a pé. E fizemos esse livro que saiu pela National Geographic, com fotografias do Roberto, do Linsker e o texto meu. E aí a gente ficou amigo, ficou chapa, aí um dia ele me liga e diz assim, pô, eu fiz um negócio maluco, eu vou te mandar umas fotos, vê o que você acha. Aí ele mandou as fotos, era um monte de mosquito morto. Era um monte de inseto morto, que nem essa aqui. Aí ele me contou, assim, eu estava na Bahia, ele tem um sítiozinho no interior da Bahia. E eu estava ali no meu sítio, que é uma casa que tem uma varanda, né, e um chão de lajota. E eu estava vendo à noite, né, fica aquele monte de insetos circundando a luz. Eu vi que o chão começou a ficar coalhado de insetos mortos. E eu fiquei pensando, mas como eles morreram, né? Ele teve esse momento metafísico de contemplar ali
os insetos mortos. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Porque ele falou, pô, a gente fica achando que mosquito, que inseto não morre de causas naturais. E ele estava justamente percebendo que os insetos ali tinham morrido de causas naturais, ninguém tinha matado. E ele ficou perplexo com isso. Ele falou, você não quer tentar escrever alguma coisa sobre isso? Eu falei, puta, agora eu vou escrever sobre mosquito morto, né? E escrevi. Depois eu leio um pouquinho, mas eu vou mostrar as fotos. Né? Tá vendo? Olha que lindo, uma mariposa. Aí, um formigão está morto e as formiguinhas que vão lá comer. Ó. Aí isso aqui também parece ser o que? Uma abelha. Provavelmente um marimbondo amarelo. Isso aqui é um besouro, né? Besouro com as formigas lá comendo. Olha, isso aqui também não sei o que é. Isso aqui eu acho que é uma cigarra. Eu não sou entomólogo, mas acontece que a Piauí chamou uma entomóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que olhou essas fotos e decifrou que bichos que era, porque ele, o Roberto, não sabia. Né? Então eu falei, isso aqui é uma cigarra, isso aqui é não sei o quê, coleópteros, insetos, olha que foto bonita. Isso é incrível, o cara assim, um fotógrafo está ali numa noite ali, num terraço de um sítio na Bahia e resolve fotografar os insetos mortos sendo já canibalizados, ali, sendo já devorados pelas formigas. Olha que coisa linda, marimbondo, caído, assim, como se fosse o último tamoio, né? O tamoio está de barriga para cima, mas olha, parece um soldado que tombou em campo de batalha. Né? Olha isso aqui também, isso aqui parece um puta, nem sei o que é isso. Mas já tem uma formiguinha aqui de olho. Né? Acho que é a boca. Hã? É a boca dela. Aqui é a boca, né? Aqui. Isso eu disse, a entomóloga falou que você classifica insetos e coleópteros pela boca. Então, pela boca você vê se é macho, se é fêmea e que tipo de bicho que é. Aí eu vou mostrar que tipo de texto que eu fiz. Né? Vou pegar assim, no meio assim. Deixa eu ver. Você tem uma ideia de que a gente não faz para viver e ganhar um cachezinho, né? Então aqui, tem inseto que chupa a seiva de árvores e plantas. Outros, de provável origem transilvânica, ainda não inteiramente comprovada, são mais chegados no sangue, como sabemos. O percevejo é um desses pequenos Dráculas. Eu acho que o percevejo é aquele outro lá. O percevejo é um desses pequenos Dráculas. Hemíptero, parente da cigarra, tem espécies que se contentam com seiva, incenso e mantras indianos tirados do citra. E tem as espécies mais chegadas num sangão bravo. Pelo sim, pelo não, antes dos dois percevejos voando, que um repartindo sua cama com você. Ainda no campo das preferências gastronômicas, impossível não citar o refinado cidadão coleóptero, da família dos escarabeídeos, que une os ritos e preferências alimentares à prática de uma variante curiosa do golfe, mais conhecido nos meios populares como rola-bosta. É um autêntico besouro o rola-bosta. O cara se alimenta do primeiro montículo de bosta que lhe aparecer pela frente. Bosta fresquinha e apetitosa de sua. Bosta de gado, por exemplo, é a supimpa iguaria de todos os dias. Então aí, estou falando aqui do besouro, estou falando do marimbondo. O marimbondo olha aqui, o marimbondo, ao contrário do seu notório gosto afrancesado, só vai de pólen ou néctar de flores. Da ordem das himenópteras, como as abelhas, himenópteras. Adoro esses trocadilhos, esses paroxítonos científicos. Como as abelhas, alguns marimbondos são dotados de ferrão. Muita gente já levou alguma vez na vida ferroada de abelha ou marimbondo. Eu já levei mais de 100 na cabeça, pescoço e ombros de uma só vez, ao enfiar a cabeça numa caixa de marimbondos amarelos tentando escalar uma cachoeira no meio do mato. Isso é totalmente verdade. Eu tinha 30 anos, tinha uma namorada que os pais tinham uma fazenda no interior, em São Carlos, e eu fui lá dar uma de Tarzan, a gente foi numa cachoeira, e era uma cachoeira circundada por pedras, assim, e dava para escalar as pedras para chegar até o topo lá da cachoeira. E eu, dando uma de Tarzan, 30 anos, subi lá, e nessa subida enfiei a cabeça numa caixa de marimbondo, bicho. Quando comecei a ser picado, despenquei de lá, ferrei com as minhas costas.
quase quebrei a perna, e levei 100 picadas de marimbondo na cara, eu não conseguia, eu fiquei 3 dias praticamente sem conseguir ver nada, totalmente inchado, e me levaram lá no... Isso aqui, eu acho que até conta aqui, enfim. Eu estava lá com essa minha namorada e uma amiga dela que tinha um namorado também, que era segundanista de medicina lá na Federal de São Carlos. E esse garoto, entramos no carro dele, ele dirigindo, né, eu do lado dele e as meninas atrás, tal, e eu berrando de dor, o maldito himenóptero, que tinha 100 himenópteros tinham me picado. E aí eu vi que ele tinha deixado do lado naquele painel, assim, aquele guarda-trecos que fica do lado da alavanca de câmbio, ele tinha deixado uma bique sem a carga e um prego. E eu cheguei, em algum momento, antes de começar aquele inchaço total, eu cheguei a ver esse cara, que eu esqueci o nome dele, e é uma história terrível, porque depois, 2 anos depois ele ia morrer naquela mesma estrada, naquele mesmo carro, no desastre de automóvel. Não chegou nem a completar o curso. Carinha ótimo. Ele tinha desinfetado um prego enorme, assim, e deixou aquela carga de bico. Ele falou, se você tiver um fechamento da glote, eu ia fazer uma traqueostomia na estrada. Eu ia parar você, furar aqui, tal, e enfiar o tubo, que é um expediente que se faz, fazer uma traqueostomia. Então, de certa forma, para mim foi uma vingança ver esse marimbondo morto. Enfim, acho que tá bom, né? Cadê o marimbondo? Não, já foi. Bom, whatever. Então é isso, vamos ver o que mais que tem aqui. Erasmo Dias? O quê? Ah, nos insetos? Provavelmente. Não, mas não é isso. Ah, aqui. Mas aí agora perdi o... Eu fechei. Então, como é que eu tenho que fazer? Isso. Bom, aí vemos Vista Piauí. Aí mais uma hora, o Correio Brasileiro, esse suplemento de Pernambuco, que é um ótimo suplemento, que sai ao sábado de Pernambuco. O cara que é o editor chama Schneider Carpegiani. E aí o cara que é meu fã, então tudo que eu publico ele escreve coisas elogiosas. Como eu acho que todos os resenhistas deviam fazer, pelo menos comigo. Pelo menos os mais inteligentes. Aí, aqui para... Quer ver, vamos ver quanto é que a Travessa está vendendo no Marco Mundo. Né? Ó, de 74 por 60, porra, olha aí, ó. Na Amazon mais barato? Por isso que esse escritor não fica rico, né? Porque sempre desconto. Quer ver? Agora Amazon, vamos ver na Amazon. Na Amazon 37, não, Kindle. 52, é verdade, hein? Pô. Mais barato. Como é que uma livraria física vai competir com isso? Né? Não tem como. Né? 39, tá vendo? Esses livros mesmo, o risco é você ter umas capas, umas páginas meladas e coladas. Assim. Rabiscada, colada, com substâncias suspeitas e tal. Mas... Aí vamos ver o que mais que tem na minha caixinha de surpresas. Aí esse aqui é o Herzog, não sei se vocês já ouviram falar do Manuel Herzog, que é um escritor muito interessante, um cara de Cubatão. Ele é um cara super de esquerda, assim, petista, e ele é advogado de operário, ele é advogado trabalhista, mas dos operários. E ele tem um livro que chama
a alquimia, fábrica de alquimia. Você conhece o Herzog, Manuel Herzog? Ele tem uns 3, 4 romances, assim, é muito interessante. Ele é meio maluco, um sujeito maluco, e ele ficou meu fã, meu chato. Mas você escreveu sobre ele? Ele é uma figura, esse cara, Manuel Herzog. O Estadão também, né? O Estadão é legal, porque o Estadão, todo livro que eu lanço, tem um cara lá chamado Biratã Brasil, que é um cara mais boa gente possível. Eu só escrevo sobre coisas legais que eu gosto, nunca meto o pau. Então, quando sai no Estadão, eu sempre saio com ele, porque ele é até meio constrangedor, porque ele é muito. Ele não tem critério. Então, é ótimo, é maravilhoso. O cara escreve muito bem, é muito divertido, vocês vão adorar, porque é tudo que você, como escritor, deseja ler. Né? Aí tem o Rascunho também, ó. Aí são essas matérias. Isso aqui eu nem selecionei, isso quando você entra no meu nome sem especificar a data, isso já vai caindo. Né? Revista Trip. Essa aqui, revista Trip. Comparando com o Cronocopeia, as resenhas são mais positivas? Do Maior que o Mundo? Não, é a mesma coisa. O Cronocopeia demorou para começar a sair a resenha. Aliás, a primeira resenha foi do Alcir, na Folha de São Paulo, que também era uma resenha muito cuidadosa e bastante positiva também. É claro que o escritor só lê os elogios, né, os reparos você pula, assim, né, enfim. Mas aí, depois dessa resenha do Alcir na Folha, e do Estadão do velho bom Biratã, se passaram ali uns meses, uns 6, 7 meses, total silêncio. Eu pensei, bom, de repente, no fim, o livro tinha saído em julho de 2009. No fim de 2010, ou seja, quase um ano e meio depois, começou a pipocar resenha daqui, resenha dali, capa da Ilustríssima, capa de não sei aonde, a revista Cândido, Rascunho, não sei o que lá. Começou a ter um mar uma avalanche de resenhas sobre o Cronocopeia, e depoimentos, e crônica, o cara escrevia na crônica. Às vezes melhor para as vendas de um livro, até melhor do que uma resenha positiva, o que é realmente muito bom, fundamental, sobretudo quando sai no jornal como a Folha, o Estadão. Mas tão bom, até um pouquinho melhor, é quando você é citado numa crônica. Quando o cara numa crônica pega e fala de você. É uma espécie de merchandising. Funciona como uma espécie. Fala, não, aliás, o livro do Reinaldo Moraes é maravilhoso, vocês não podem deixar de ler. Isso, sobretudo, o fã, o cronista, né, o cara que está sempre lendo, o cara fica muito interessado. Eu perguntei isso porque, por coincidência, nesse fim de semana eu vi um artigo do Mário Sérgio Ponte. Ah, sim. Na Piauí, não, ele pegou. Sobre o Cronocopeia, eu nem imprimi para ver. Ele é um negócio de 10 páginas. Assim, ele fez um ensaião. Ele pediu licença da revista, ficou 3, 4 meses. Né? E o Mário Sérgio Ponte é muito filho da puta. Ele é jornalista e tal, mas ele foi muito malandro, assim, porque um dia ele me liga e fala, Reinaldo, aqui é o Mário Sérgio Ponte, tudo bem. Você pode conversar um pouco comigo, eu gostaria de te conhecer. Eu falei, pô, claro, marcamos um encontro num bar, ali perto da minha casa. Ele começou a conversar comigo assim, eu pensei, o cara só quer me conhecer, mas ele estava me entrevistando. E aí ele pediu um conhaquezinho e eu pedi 3 caipirinhas e 8 chopes. Assim. No final disso eu já estava falando, sabe, me contando tudo, como eu me masturbo, e tudo, qualquer merda, assim, eu estava abrindo o jogo completamente com ele. Aí ele pega, faz esse textão na Piauí e conta tudo isso. Ficava cheirando no banheiro da mercearia e fiquei, porra, cansei de broxar com umas meninas cheirando pó no banheiro da mercearia. Não, mas barbaridades, assim. E o cara escreve isso. Aí a minha mulher, né, a Marta olhou e falou, o que é isso? De onde ele tirou? Ele falou, sei lá, sabe como é que é jornalista, né? Sei lá, deve ter falado alguma coisa. E ele falou, porra. E foi difícil, exigiu um certo Itamaraty intensivão ali para. Porque é uma coisa que você não vai falar numa entrevista. Eu não achei que era uma entrevista. Não achei, bicho. Eu não sei nem se ele não estava com um gravadorzinho no bolso, alguma coisa. Ele não falou. Depois disso, ele marcou, depois ele ligou de novo para mim e falou, olha, eu acho que vou escrever sobre você,
queria fazer uma entrevista, ter mais uma conversa. Aí eu sabia que era uma entrevista, ele foi com o gravador, a gente conversou. Ele estava, inclusive, com pressa, ele estava de passagem para São Paulo, né? Ele era de São Paulo, mas estava morando no Rio, por causa da Piauí, editor. E aí eu dei uma entrevista, ele queria mais preencher umas lacunas ali, uns dados, assim, mais assim, históricos, de quando fiz, quando não fiz, coisas assim. Aí eu pensei que aquela era a entrevista, mas o que ele publicou é o papo que a gente tinha tido informalmente. Eu achei um pouco, eticamente, meio escroto, bem escroto. E ele conversa em off com o jornalista, às vezes mentira da verdade. não Existe conversa em off. Não existe. Mas nem isso ele falou, né? Ele simplesmente queria me conhecer. Ele falou, li seu livro, gostei muito, queria te conhecer. Eu falei, bom, claro. Esse cara ele faz isso, é escrupuloso. Porra, ele é escrupuloso. Tem aquela famosa, às vezes isso leva, ele pagou o pato também, porque ele comeu uma das maiores barrigas da história. O Neymar, né? O Neymar. Que entrevistou Filipão. O Filipão. O Filipão. Ele achou que estava entrevistando o Filipão. Achou que estava entrevistando o Filipão fazendo o mesmo futebol, falando que era jornalista, e era o clone do Filipão. E o cara falava, não, mas comeu na defesa, na ataque. O cara embarcou. Embarcou e publicou no jornal, assim, tipo, como se fosse um furo espetacular. O cara, todo mundo de cigarro, era o Filipão, o cara lá na Arábia Saudita. Concentração. Não, na concentração. Durante a Copa. Aí ele quebrou a perna. Quebrou a perna por conta de uma coisa dessa. Exatamente. Não, aí foi foda, porque o cara ficou me dando gás, né? Aí eu fiquei bebendo, né? Bêbado é foda, né? Só se ferra. Olha, aqui é uma coisa engraçada, porque é uma crônica que eu publiquei na revista Status e depois eu botei no meu livro, né, no livro de crônica, O Cheirinho do Amor. E a revista Trip, o cara da revista Trip falou, porra, gostei muito daquela crônica, podemos publicar na revista Trip? Aí a gente publicou. E aí eles ilustraram com isso aqui, que é um barato. Isso aqui é uma obra de um artista inglês que pegou 400 mulheres e pediu autorização a elas para fazer um molde de gesso da vagina delas. Da vagina. E o mote da exposição, né, da obra do cara, são 400 vaginas. Era uma coisa assim, primeiro para mostrar a diversidade, porque tudo, no universo da pornografia e do erotismo do modo geral, o pênis é que é o campeão, né? O pênis é o pênis, tudo é o pênis, é o pênis. E ele ficou dizendo, não, mas e a vagina? A vagina que é o barato, a gente sai da vagina, a vagina é o grande barato e a vagina não é uma coisa só, porque todo mundo fala, o pau tem um pau pequeno, grande, torto, assim, assado, grosso, mas a vagina ninguém qualifica, a vagina é a vagina, é a buceta, né? Aí ele falou, não, há uma grande diversidade e tal. E aí eu escrevi uma crônica sobre isso, e o gancho era um negócio que estava começando isso em 2014, Estava começando a pintar uma onda assim, de cirurgia plástica vaginal. As mulheres queriam diminuir os pequenos lábios, os grandes lábios, e o capuz do clitóris. Então começou uma febre de cirurgia plástica vaginal. E que esse artista plástico se rebelou contra isso. Puta, as vaginas são um universo, né? Evidentemente, de diversidade, né? É uma diversidade completa. Então não é possível que os médicos vão agora estabelecer padrões estéticos, né, para uma coisa que é totalmente natural e não devia ter uma norma, né, uma regra. Assim. E aí eu escrevo aqui, quer ver? Eu escrevi essa crônica sobre isso, vou pegar. Aqui eu falo aqui, né, esse parágrafo sobre esse trabalho do cara, do inglês. E eu queria ler uma.
Até aí, eu estou falando, né, do modo geral, aqui, brincando com essa ideia de reproduzir a imagem da vagina. Né? Até aí nada demais, não fosse uma incrível coincidência de eu tocar na Folha de São Paulo, por aqueles dias, uma longa matéria assinada pela jornalista Yara Biderman sobre a nova moda em matéria de cirurgia plástica, remodelação estética da perseguida levada a cabo por um cosmetoginecologista, isso é como eles se intitulam, né? Especializado em design vaginal. Trata-se em suma, design vaginal. Trata-se em suma de cortar fora, loucura. Trata-se em suma de cortar fora excessos dos lábios vaginais, internos e externos, ou da pele que recobre o clitóris, aquela espécie de prepúcio do grelo, que nem todos os machos da espécie terão notado em suas incursões pelo território bucetal. Lábios internos, por exemplo, que ultrapassam 2 centímetros de largura, ou que sobressaiam muito em relação aos externos, estão agora na mira dos designers vaginais. Aí eu falo do artista plástico, James McCartney. Olha, tem até, como é que eu esquecer, né, desse nome, então, que ele pegou essas 400 amigas, não sei lá o quê. Assim, gozado que olhando os diferentes modelos de vagina exibidos em alto relevo, nos painéis xotêmicos do arteiro McCartney, é possível que você, como eu, murmure consigo mesmo. Cáspite, acho que eu conheço 2 ou 3 dessas senhoras e senhoritas. Já o Mick Jagger diria, well, acho que só não conheço 2 ou 3 delas. Na verdade, um comentáriozinho machista, né? Fácil, né? Na vertente literária desse protesto, o escritor e sábio panfilosófico Chico Sá, que se vocês não conhecem, tentem conhecer, porque é um cara fantástico. Agora ele foi durante muito tempo articulista de futebol na Folha, depois ele brigou lá, e agora ele está no El País. Ele escreve crônicas políticas, né? Muito legal. Então, na vertente literária desse protesto, o escritor e sábio panfilosófico Chico Sá, que eu não me canso de admirar e citar a troco de tudo e qualquer coisa, rebateu em seu blog uma declaração que a modelo gaúcha Andressa Urach, recém-operada por um designer do Chibiu, deu naquela mesma matéria da Folha. Dizia a exuberante loira que a vagina não é um órgão muito bonito, dá para ficar melhor. Chico cravou na lata. Se a vagina, prefiro chamar por outro nome mais sonoro e nada científico, não é bonita, o que seria obra-prima neste mundo? Não troco da minha amada pela coleção completa dos quadros impressionistas. E conclui em grande estilo, a mulher é o meu Dorset, referindo-se ao museu parisiense que abriga impressionistas e realistas. A deliciosa reflexão anticosmetoginecológica do grande cronista cearense me levou a uma indagação crucial. Será que uma xota redesenhada bisturi é capaz de turbinar a autoestima da mulher a ponto de lhe conferir mais e melhores orgasmos? Pois nem isso, segundo uma pesquisa na área de etologia humana, levada a cabo pela doutora Lenka Novakova, da Universidade Karlova de Praga. As mulheres que gozam com mais intensidade, segundo esse estudo, são as agraciadas com o olfato mais sensível aos feromônios masculinos, ou cheiro de macho em português arcaico. Pouco importa o formato de suas vaginas. O buraco, no caso, é mais em cima, no nariz precisamente, e são 2 buraquinhos. Mesmo com esse sobrenome Novakova, deduzo por conta própria que a pesquisadora tcheca também deve ser contra as mulheres serem induzidas a trocar sua antiga cova por uma nova cova, desenhada bisturi na cirurgia plástica, já que disso não depende a sua plenitude orgástica, que é o que conta em matéria de sexo. Moral gratuita dessa história. Mas vale um nariz libidinoso com uma vagina narcisista. Então, vamos só dar mais um rolezinho aqui pela caixa de curiosidades, antes de a gente entrar aqui. Sair de novo. Aqui. Não, aqui não mais. Tá certo. Tá certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa que interessa aí. Ah, sim, tem uma coisa que interessa. Peraí. Não, vou fazer uma coisa. Brasília, capital modernista da República Federativa do Brasil. Eu fiz isso. Ah, aqui entrou o negócio. Falou, boa. Aliás, é bom mesmo, quer ver? Quando você entra no Google, né, você logo entra aqui umas fotos, né? E vem sempre umas fotos de pessoas que estariam relacionadas com você, mas não é isso aqui.
Onde é que são as fotos à direita? Não, mas aqui só tem eu. Pô. Aqui. Ah, volta aqui, em cima? Ah, sim, é. Ah, tá. Isso. Aí eles fazem, né, como é que chama, hieroglifos, ou como é que chama? Algoritmos. Os algoritmos fazem uma relação. Hieróglifos, que dizem outros. Mas aí você vê aqui, nos livros, né, blá, 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 e tem as figuras que são supostamente relacionadas com o livro. Aí eu fiquei me divertindo. Agora, como é que amplia isso? Ver mais 15. Aqui. Então, por exemplo, aqui botaram o Chico Buarque. Não sei a relação comigo, qual é do Chico Buarque. Como de todo mundo que é ouvinte, né, que gosta do Chico Buarque. Ariano Suassuna também, um cara que eu li. Quem não conhece o Alto da Compadecida. E eu li o Romance da Pedra do Rei, uma romanção, faz muito tempo atrás. O Poni, por acaso, foi o cara que, quando eu trabalhei na Manchete, com Prata, fazendo aquela novela Helena, se lembrar, quem viu, ele era o diretor-geral da Manchete. Né? Ele é o cara abaixo do bloco, do seu bloco. E a gente tinha muito contato com ele, né? Porque era uma novela, e começou inclusive a dar certo a novela. E a gente jantou com ele algumas vezes, e ele é um puta escritor. Né? Então, pelo menos eu, sei lá, eu acho o ventre dele, e mais não sei o quê. Você leu já o Poni? Sim, gosto. Começo, né? E ele era uma figura engraçada. E ele contava, assim, ele era um puta mentiroso. Ele contava assim, tá vendo minha cara? Você imagina assim, eu era um bebê loirinho de olhos azuis, filho de um casal judeu aqui do Rio de Janeiro, de judeus sefaradi, askenazes, né, um judeu do leste europeu. E aí um dia vieram umas ciganas na minha casa, que a gente morava não sei aonde, lá no Botafogo, numa casa que dava para a rua, né, uma varandinha dava para a rua, e vieram umas ciganas para ler a mão, oferecer a ler a mão, e não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a minha mãe ficou conversando com uma das ciganas e descuidou, quando ela viu, a cigana trocou os bebês, pegou aquele loirinho lindinho e deixou no lugar um bebê cigano, porque ele tem uma cara de cigano. Né? Aí deixou um bebê cigano. Aí por isso que eu tenho essa cara. Assim. Aí ele conta essa história. E depois ele mesmo conta uma história, fez uma biografia do pai dele, ele não conta essa história. Mas pra gente, a gente saiu de lá, eu, o Prato e o Dagu, falou, puta, é verdade isso, que história. Pô, ele foi trocado por um bebê cigano, porque ciganos faziam isso, às vezes roubavam o bebê, às vezes trocavam o bebê. Aí tem o Inácio Loyola, uma figura muito simpática e tal. Eu li o primeiro livro dele chamado Depois do Sol. É um livro pequenininho de contos que saíram em 66, 67, que eu adorei na época, eu tinha 16, 17 anos, que eram histórias boêmias, eram histórias que se passam depois do sol, histórias noturnas de São Paulo. Depois do zero eu comecei a ler, acabei largando. Luiz Fernando Veríssimo. É gozado, né? Por que eles associam isso a mim? Né? Que não tem um... Não, acho que tem a ver com acho que é um algoritmo mesmo, ou seja, a pesquisa ligada a quais... Tem pesquisa Renato Moraes. Moraes também pesquisa esse. Raduan Nassar também, a relação que eu tenho. A relação claramente É uma coisa estatística. Você puxa, evidentemente, uma galeria de criaturas que aparecem também pesquisadas. Foram pesquisadas. Mas é gozado, porque eu fiquei pensando, o Raduan Nassar, ele era dono de um jornal do bairro, lá de Pinheiros, tal, a família dele tinha um supermercado lá, o Bazar 13, e aí do lado do supermercado tinha essa redação. Foi onde eu trabalhei lá, eu fiz vários freelances ali para esse jornal do bairro, que tinha um editor, que não era ele era o dono do jornal, do editorzão, tinha um cara que me chamava. E uma das vezes que eu fui lá levar a matéria, né, nessa época você datilografava, punha debaixo do braço e ia levar na redação.
se você não trabalhava na redação, né, era um colaborador, você tinha que levar em mãos. E, em geral, o cara lia na sua frente e tal. Era a chamada relação presencial. E eu me lembro que nesse dia eu fui lá conversar com esse cara que eu esqueci o nome, e ele me apresentou o Raduan, que mal olhou na minha cara, assim. Eu achei o cara de uma arrogância danada. E eu tinha lido o Copo de Cólera e o outro livro lá, como é que chama? A Lavoura Arcaica. A Lavoura Arcaica eu não gostei muito, mas o Copo de Cólera eu achei puta do livro do caralho. E eu tava assim, a um passo de elogiar ele, né? Pô, Raduan, que bom te conhecer. Mas o cara me tratou como se fosse assim, um nada transparente na frente dele. Eu falei, foda-se. Aí Paulo Coelho. Aparentemente, no teu caso até agora, são todos só escritores. Ninguém diretamente relacionado com você fora da literatura. Dalton Trevisan, João Baldo Ribeiro. João Baldo eu conheci, Paulo Coelho não. Rubem Fonseca, também leitor, Sérgio Santana eu conheço, a Lígia, né, todo mundo conhece como escritor, mas eu a conheci pessoalmente, porque ela era a mãe do Gofredo. Ela era casada com um cara chamado Gofredo, e o filho também chamava Gofredo, porque Gofredo Teles... Gofredo Silva Teles. Gofredo Silva Teles. É professor da Faculdade de Direito, o pai, o ex-marido da Lígia e pai do Gofredinho. O Gofredinho, que esse foi muito amigo meu. Ele era muito amigo de balada, um puta malucão. Né? Morreu de pileque, de tudo. Nelly da Pinhon, que uma vez foi um almoço, eu fui indicado finalista do prêmio Oceanos. E aí tinha o Portugal Telecom, né? Chamava Portugal Telecom, e aí teve um almoço para os finalistas. E aí eu conheci a Nelly da Pinhon, que eu tinha em baixíssima conta. Eu achava aquela literata, meio ultrapassada, meio caretona, mas ela se revelou de uma simpatia danada comigo. Aí eu comecei a gostar dela, mesmo sem ter lido. Até melhor não ler, né? Para você continuar gostando da pessoa. Aí o Luiz Vilela, todo mundo sabe, o contista, né? Do Paraná, né? Eu acho, Luiz Vilela. Mineiro. Augusto de Campos foi um cara até que eu convivi bastante com o Augusto de Campos, porque ele e a Lígia, a mulher dele, iam muito à casa de um amigo meu, baiano, que era amigo do Caetano também, por isso. Então eu fui a muitos almoços de fim de semana, em geral sábado, e estava o Augusto muito fino, assim, muito simpático também, mas contido, completamente contido. E aqui o João Almino. Bom, aqui a Ruth Rocha também, por acaso, ela é mãe da Mari, da Mariana Rocha, que é muito amiga minha, e é casada com o Fabrício Corsaletti, que esteve aqui conversando com vocês sobre crônica. Então tem uma relação. Né? Cristóvão Tesa, conheço como escritor, Chico Alvim, eu conheço. Chico Alvim é uma figura que eu já vi umas 2 vezes, 3 vezes, um cara de uma simpatia total. Conhece o Chico Alvim? Com ele aconteceu uma coisa fantástica, vale até a pena contar. Quando ele veio para cá, eu chamei ele, quando eu fui diretor, eu chamei para fazer o início da aula magna, eu chamei o Chico Alvim. Aí eu sempre conversava com o Alexandre, olha que história doida essa. O Alexandre Ovário, que era meu colega de apartamento aqui, que bom doido. Eu sempre convivia com o Alexandre em biblioteca, ele era bibliófilo e eu seguia o Alexandre, a gente ia para muito biblioteca, ele sabia todas as bibliotecas, eu e o Alexandre. E aí, quando o Alexandre morreu, a biblioteca dele está aqui em Novas Raras, se vocês quiserem ver, tem uma biblioteca, ele tinha 32.000 volumes, o Alexandre, que ele doou aqui para cá. E aí, eu lembrei um dia que o Alexandre me mostrou na casa dele um livro a primeira edição do Chico Alvim. Aquele Festa, que chamava o livro do Chico Alvim, chamava Festa. Hoje só essa. O primeiro livro do Chico Alvim chamava Festa, chamava Maquete. Bonito, um negócio super raro, mas o Alexandre me mostrou uma vez. Aqueles miniógrafos ainda? Era miniógrafo ainda? Era um plaquetinho feito assim, artesanalmente. Uma coisa que é muita obra, uma joia rara. O Alexandre me falava disso uma vez, né? Ele tinha essa ideia vaga que o Alexandre tinha me falado do Festa do Chico Alvim alguma vez. Mas eu não sabia o que exatamente. Eu me lembrava que o Alexandre me falou, mas não sabia o que. Aí quando o Chico Alvim veio aqui, o Alexandre já estava morto e tudo mais, eu falei, ô Chico, você não quer ver o
que o Alexandre eventualmente deixou alguma marginalia no livro dele sobre você, porque ele tem o teu livro sim, ele tem essa plaquete que é raríssima, está lá na biblioteca das Raras da Unicamp, vamos até lá procurar. Aí o Chico Alvim ficou assim, um entusiasmo alucinado. Ele falou, meu Deus, o Alexandre escreveu sobre mim. Ele escreveu, ele anotou, eu lembro muito bem que ele anotou esse livro, mas eu não lembro o quê. Aí fui lá, fomos para a biblioteca das Raras procurar o negócio da festa, né? E eu passei ali, eu e o Chico Alvim, fomos lá para a biblioteca do Alexandre e comecei a procurar o livro do próprio Chico Alvim. Quando eu achei, sabe, tem um livro vermelhinho, uma graça, em vermelho, amarelo, aliás, amarelinho, desse tamanho, escrito festa. Aí quando eu fui na capa, assim, tinha escrito uma coisa do Alexandre. Eu falei, quando eu vi que o Alexandre tinha escrito, eu não sabia o que fazer, mas de desespero que eu tinha chamado o cara. Eu falei, tá difícil de entender aqui, é melhor, vamos procurar outro livro. Aí eu falei, não, deixa eu ver aqui que eu consigo decifrar. Aí o cara olhou assim, ficou contando, o Alexandre falou assim, precisa melhorar. O Alexandre escreveu pro cara, precisa melhorar. Bom, precisa melhorar, mas é um pouco melhor do que um lixo. Assim. O cara escreveu precisa, e eu fui levar assim, entusiasticamente, e ele numa maior excitação pelo Alexandre, escrito sobre ele, estava escrito, precisa melhorar. Na capa do livro, assim, ele olhou o resto das coisas, ficou tão aturdinho, ele ficou deprimido, assim, ele pensou que você tinha feito uma armadilha. de propósito, alguma coisa. O Chico Alvim, esse eu tenho uma história legal, porque eu conheci, eu tinha essa bolsa em Paris, né, morava de 79 a 81, e aí eu conheci a Ana Cristina Sérgio, lá. Né? A gente ficou muito amigo, teve até um namorinho, e ela também conheceu o João Almino. O João Almino é diplomata, hoje é embaixador, mas ele era o segundo secretário da embaixada em Paris. Tem a minha idade, assim, a gente era muito amigo, saía muito, grande figura. E ele também conheceu a Ana Cristina, enfim. E a Ana Cristina era muito amiga do Chico Alvim e da Clara Alvim, a mulher do Chico Alvim. Aí a Ana me contou uma história, que depois eu comentei com o Chico, que confirmou, o Chico Alvim, que quando o Chico Alvim estava servindo, ele é diplomata também, né, e ele estava servindo em Paris. E ele ia ser transferido para Brasília. E aí o que é muito comum, né, quando um cara é casado, a mulher e os filhos vão antes para achar um lugar, para morar e tal, organizar uma casa, e ele continuou lá. Então a Clara Alvim veio com os filhos para Brasília e ele ficou lá um mês, 2 meses, sozinho, em Paris. E aí eles se correspondiam, todo dia eles falavam por telefone, né? O telefone na época era caríssimo, mas ele era diplomata, falava lá da embaixada, falava todo dia com a Clara. E aí um dia o Chico Alvim ligou para a Clara dizendo, Clara, compra aí a Playboy, saiu uma Playboy aí que tem a Sandra Breia na capa, e tem uma entrevista com a Sandra Breia, tem ela pelada ali, né, ensaio de fotos, e tem uma entrevista com ela onde ela diz que eu sou o maior poeta do Brasil, que ela adora a minha poesia, que ela leu todos os meus livros. Eu fiquei estupefato, porra, compra, tá tudo bem, né? Ligou o telefone, a Clara foi comprar a revista. Aí no dia seguinte ele liga de novo para a Clara e fala, e aí, Clara, comprou a revista, viu? Eu falei, comprei, Chico, vi. Tem realmente a Sandra Breia na capa, tem realmente uma entrevista com a Sandra Breia, só que ela não fala em você em nenhum momento. Onde você tirou isso? Eu falei, como não, pô? Eu estava lendo, eu fui para a cama, né? Levei para a cama a Playboy e fiquei lendo a Sandra Breia e dormi, mas aí ele ficou, o que aconteceu foi que ele viu aquela Sandra Breia, né? Deve ter ficado excitado, assim, e dormiu e sonhou que a Sandra Breia tinha dito que ele era o maior poeta brasileiro e tal, né? E ele ficou totalmente desconcertado, falou, é verdade, falou, não, é verdade, Chico, vê aí de novo, a revista está aí, dá uma olhada, você vê. Ela não fala nada de você. Onde você foi tirar isso? É digamos, um lapso totalmente poético, lírico quase, né? Aí Lia Luft, não conheço, nunca li, Adela Prado também. Aí o Armando Freitas foi grande amigo meu, era grande amigo do Chico. Ele está vivo ainda, mas a gente não é mais amigo, ele desistiu da minha amizade. O Armando Freitas. Eu lia muitos poemas dele, são uns poemas meio intrincados, assim, uma coisa mais intrincadinha, assim.
mas muito, muito bom. E ele era grande amigo da minha primeira mulher, da Maria Rita Kel, e através dela a gente se conheceu. Eu fui umas 2 ou 3 vezes para o Rio, fiquei na casa dele. Era um doce de criatura. Só que o Armando, ele tinha um negócio assim, na época que não tinha celular, né, só telefone, eu tinha um escritóriozinho, tive vários escritórios em vários lugares. Num deles eu estava justamente fazendo uma novela com o Prata, isso em 2005, essa última novela, o Bang Bang. E a novela a gente estava produzindo assim a toque de caixa, né? Então era uma equipe, tinha uma escaleteira, eu já falei sobre isso, que dividia, né, fazia a escaleta do capítulo e dividia as cenas pelos colaboradores. Então eu tinha acabado de receber, por exemplo, uma batelada de cenas que eu tinha que escrever, estava escrevendo e liga o Armando Freitas, ele ligava e já ia falando. Oi, ele é meio gago, assim. Ô, Reinaldo, você viu a entrevista do Antônio Cândido? Eu falei, Armando, pô, eu não vi, o que tem? Não, você tem que ler, porque ele faz uma análise de não sei o quê, de um momento político. Eu falei, Armando, é o seguinte, eu estou aqui fudido, estou com uma porrada de coisa para escrever, já tem gente me ligando, me enchendo o saco, eu estou super atrasado. Dá para a gente conversar depois? Não, você tem que ler. A entrevista do Antônio Cândido é maravilhosa. Eu vou ler aqui um trechinho para você. Não, Armando, pô, você não viu o que eu falei? Eu estou trabalhando, velho. Ele cagava em andar, ele queria... E se vai 10 estrelas para ele, podia durar 2 horas o telefonema. Era um telefonema de 2 horas. Aí eu tive que desligar na cara dele. Aí começou o negócio. Aí ele veio falar com a Rita. Falei, não, me desligou o telefone na minha cara. Aí a Rita me liga, como é que você fez isso com o Armando? Eu falei, porque eu estava escrevendo, eu falava pro cara, estou trabalhando, estou fudido aqui, ele não ouvia isso. Eu não tinha alternativa, eu desliguei ele no meio de uma frase, desliguei o telefone. Aí fudeu. Né? A partir daí, bom, é isso. Então agora é o seguinte, como eu contei a história da Ana Cristina, do Armando, que era grande amigo, foi grande namorado da Ana Cristina, e falei do João Omino. O João Omino, nessa época que a gente se via, né? Puta, se via toda semana, assim. Puta, meu. Isso daí é um vento selvagem na tua mão. Puta. Quando você faz assim, ele vai demais, né? Ah, tá aqui o João Omino. O João Omino, ele não estava casado ainda, depois ele casou com uma artista plástica, que ele é casado até hoje, tem 2 filhas com ela, a Bia Vuk, uma puta artista, assim, expõe em toda parte. E ele estava solteiro ainda, ele tinha um apartamentinho. E eu tinha uma namorada que eu arranjei lá, né? Arranjei mesmo, porque você vai numa festa, não sei o quê, era uma francesa. Uma garota muito simpática, muito legal, né? Foi minha primeira namorada francesa em Paris, então ela é uma parisiense. Era um negócio legal. E um dia a gente saiu, o Giba estava morando lá também em Paris, saímos eu, o Giba, a Beth, que era uma amiga nossa bolsista também, que estava lá estudando, e o João Omino, e essa menina, chamava Sabrine. Aí a Sabrine. Aí, né, todo mundo conversando, e aí eu fui para casa com a Sabrine, a casa dela, aliás, e a gente, né, aí 2 dias depois eu liguei para a Sabrine, e tinha uma coisa assim, namorada francesa, você sai com ela, transa, tudo, achando que, porra, maravilha, né, estamos namorando. Mas aí você liga para ela, ela fala, não posso, você não pode sair hoje comigo? Não. E amanhã também não. E de sábado também não. Olha, eu vou poder sair com você quinta da semana que vem. Eu falei, bom, tá bom, né? Quinta da semana que vem. Aí ficava assim, né? Aí saía quinta da semana que vem. Aí um belo dia, assim, pouco depois desse jantar, né, que estava o João Omino, eu, essa Sabrina, eu saí, eu e o Giba marcamos de encontrar o João Omino na casa dele. Ele morava na Rue d'Assas, lá numa região, né, bem central ali de Paris. E aí a gente chegou lá na casa dele e estava fechado. Então o João não estava lá. A gente apertou a campainha, chamamos uma concierge, a concierge não estava também. A gente ficou esperando na porta, o João Omino. Aí de repente chega o João Omino, ele tinha um carrinho e tal, estacionou um carrinho ali e tal. E aí entramos. Né?
A hora que a gente entra na casa dele, juro por Deus, abre a porta, quem está lá dentro? A Sabrina. A Sabrina, simplesmente, ele tinha trocado o telefone com ela naquele dia, sem eu perceber, evidentemente, tinha saído com ela e tinha passado a noite anterior com ela. Só que ele saiu e trancou a porta. Era daquela porta que saiu, trancou a porta e ela não conseguia, ela não tinha o telefone dele da embaixada, sei lá o quê. Ela não conseguiu sair. Ela ficou esperando ele chegar, né? Ela acordou, o João Mino provavelmente acordou, foi trabalhar, tomou um banho, foi trabalhar na embaixada e ela ficou lá esperando ele chegar. Só que ela não podia imaginar que ela ia chegar justamente comigo. Assim. Aí foi uma aula de civilização francesa, assim, digamos, avançada. Né? E aí o João, né, diplomata, falou, Zé, deixa eu falar. Também não durou muito essa história com a menina aí, mas é uma coisa curiosa, né? Porque uma pegada no pulo, assim, totalmente improvável. Então, eu queria sugerir agora que a gente visse, para encerrar aqui o papo, um daqueles episódios, né, de entrevistas com escritores com o João Mino, em Brasília. Isso foi em 2016. Vamos ver? Então é isso, vou encerrar aqui a caixinha de curiosidades, né? Já tivemos várias curiosidades aqui, com essa entrevista com o João Mino. Então agora eu vou acertar direitinho. Bom, será que a gente consegue apagar a luz? Ah, tá. Ah, só uma coisa, não sei se vocês já leram, ele tem vários livros, né? Ele deve ter algo como 6, 7, algo como talvez quase 10 romances, não sei. Porque ele tem uma pentalogia, ele tem 5 romances que se passam em Brasília. Né? E curiosamente, os romances não são cronológicos, são histórias que mais ou menos têm uma constelação de personagens que estão em torno mais ou menos do mesmo meio social. E cada romance explora, né, um côté desses aí, desse réseau, desse ambiente dele lá em Brasília. Tem um fotógrafo, uma história de um fotógrafo. E tem o último livro da pentalogia, chama-se Cidade Aberta, que curiosamente deveria ser o primeiro, porque o Cidade Aberta é um romance que fala sobre a construção de Brasília. É uma história que envolve inclusive personagens reais, engenheiros, pessoas que estiveram envolvidas na construção de Brasília, que foi uma epopeia, toque de caixa, uma coisa que muita gente diz que até hoje o Brasil paga por essa Brasília, e o Rio de Janeiro sobretudo, que deixou de ser capital. E, enfim, aí a gente foi, essa série, né, como eu já falei várias vezes, é uma série que não é sobre a vida e nem sobre a obra do escritor de modo geral, é sobre um livro. A gente pega um livro que é o eixo, o gancho, para estruturar o episódio. E o livro funciona quase como um roteiro, né? Os locais que estão indicados ali, a gente visita junto com o autor e comenta sobre o lugar e puxa para o livro e tal. Então é uma coisa interessante porque não fica aquela coisa, aquele panorama aberto, aquele blá blá blá, é uma coisa muito ligada nesse livro. E eu acho que desses 5 livros, eu acho o melhor livro é justamente esse último, Cidade Aberta, sobre a construção de Brasília. Então esse é o livro que está aqui em pauta. Brasília, capital modernista da República Federativa do Brasil. Cheguei aqui por causa do livro do João Mino, Cidade Livre, cuja base são os bastidores da construção de Brasília. O protagonista rememora como foram os tempos de menino nos anos 50, quando veio morar com o pai e as tias na Cidade Livre, hoje conhecida como Núcleo Bandeirante. Era uma cidade provisória para abrigar migrantes que iam trabalhar na construção do projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, capitaneado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, J.K. Como diria Clarice Lispector, aqui não tem nenhuma esquina para a gente tomar um cafezinho. E eu, perdido entre as superquadras, eixões e tesourinhas, vou em busca de João Mino, que talvez me ajude a entender isso tudo. Não vou pra Brasília, nem eu, nem minha família. Que seja pra ganhar uma boa grana. Tchau, povo brasileiro.
Aprende, João. A gente está aqui aonde? Numa asa, né? No avião. Isso aqui é mais ou menos o meu roteiro quase diário de caminhada. De caminhada. Eu passo por aqui, eu venho lá da 104, sul, aqui é 307. 307, 308. Mas aqui, por exemplo, a gente vê aqui já está na 308 sul. Aqui estão dizendo que a gente está no SQS 308 BLB. Isso é quase poesia para você, né? É uns blocos. João, você é um cidadão no mundo como diplomata, já teve, sei lá, já trabalhou em 5, 6, 7 países, mas os seus 5 primeiros livros, seus 5 primeiros romances, são ambientados em Brasília. Né? Bom, qual é o apelo incrível de Brasília? Haveria várias respostas possíveis, mas eu vou começar com essa ideia de que eu morei em muitos lugares. De fato, ao todo, 14 cidades, enfim, né? Seja no Brasil, seja no exterior. E eu precisaria, pelo menos na minha cabeça, de ter alguma referência. Quer dizer, quando eu comecei a escrever, eu achei que só havia 2 possibilidades para mim. Uma seria, talvez, minha cidade natal, enfim, em algum lugar do Nordeste. Mossoró, onde eu vivi durante os primeiros 12 anos da minha vida. Só 12 anos? Depois nos mudamos para Fortaleza, onde eu vivi 8 anos. Mas eu achei também que Brasília seria um lugar que poderia absorver histórias de vários lugares, né? Do Brasil, de distintas Porque regiões. É um polo de atração de imigrantes, não só nacionais como de fora. Exatamente, e inclusive o Nordeste, né? E o Nordeste está presente na minha literatura. Então eu podia trazer para Brasília, o Nordeste, personagens nordestinos, mas podia enriquecer isso também com outros aportes, não só do Brasil, mas também de fora do Brasil. Então era um pouco essa ideia, além do fato de que eu achei que situando as histórias numa cidade relativamente sem história, e sobretudo com pouca tradição literária, eu podia fazer isso com mais liberdade. Uma história que eu podia contar como epopeia de homens e máquinas criando uma nova cidade. Candangos, muitos candangos, sobretudo homens que chegavam sem suas mulheres, com a esperança de serem fichados nas empresas construtoras, trazendo malas de madeira ou trouxas, um caneco de alumínio e uma faca presos no cinturão, como era o hábito de Valdivino. No Cidade Livre, né, que é o livro que a gente está realmente focando aqui nesse episódio, as histórias se passam, na verdade, à margem, né, do plano piloto, quer dizer, do centro desse local mesmo, das utopias arquitetônicas, né, porque era um acampamento dos trabalhadores, né, fica numa espécie de periferia, embora não muito longe, mas fica numa periferia do plano piloto. As histórias se passam sempre à margem. As pessoas vêm para a Cidade Livre, mas elas vêm todas, ou pelo menos a maior parte delas, com um sonho, que é esse sonho de construção do futuro. De pessoas que fogem também de um passado, ou de um passado de miséria, ou de um passado opressor, em busca de uma nova oportunidade de vida, quer dizer, de uma espécie de renascimento. E nisso, cada um coloca a sua ideia de futuro. Então comecei a ler sobre a Cidade Livre, coletar alguns documentos, ver como é que era a vida ali no lugar, recolher histórias de coisas que aconteceram lá. Depois coisas muito distantes da sua experiência, né? Muito, completamente. De ir atrás de um mundo que não era o seu. Exatamente. Foi uma coisa que... É uma coisa que me atrai muito, assim, a criação de personagens talvez seja a coisa que mais me atrai. E aí eu mergulho inteiramente no personagem, mergulho na mente dele, acho que eu tenho que criar a história dele da maneira mais detalhada possível, mesmo que ela não venha a ser escrita no romance. A Cidade Livre atraía também gente de todo o Brasil, com o predomínio de mineiros e nordestinos. Quando os novos candangos não podiam morar com suas famílias nos acampamentos de obras, vinham para as áreas comerciais, dominadas por árabes e nordestinos, ou para as invasões que foram surgindo. Morros do Urubu e do Querosene, Vila Esperança, Vila Tenório, Iapeí, Divinéia, Vicentina e Sara Kubitschek.
Com apenas 8 anos, eu explicava em detalhes, para a admiração de quem chegava, que os lotes eram distribuídos em regime de comodato. E como a escritura não era definitiva, deveriam ser devolvidos à Nova Cap no final de 1959, que não se davam alvarás para residências, que deveriam ser destruídas quando Brasília fosse inaugurada. Primeira cidade descartável, a cidade livre era construída para ser destruída. Tentei fazer a coisa mais verossímil possível, né? Na época não havia asfalto, muitas carroças, jipes, as casinhas todas de madeira, Casas geminadas, pegadas umas às outras. Era um acampamento, no fundo, né? Começou como um acampamento. Se você fala disso com uma vividez, como se você tivesse vivido aqui na fase adulta, então às vezes me dá a impressão que o esforço de ficção em cima de material secundário quase que resultou numa segunda memória. Uma coisa que eu gosto de difícil fazer. acreditar que você não estava aqui em 1957. Eu fico muito contente quando me confundem com os personagens dos meus livros. E você chega a sonhar com isso quando você está escrevendo? Você sonha que você está aqui como é que chama a avenida? A Terceira Avenida aqui? Quando eu estou muito mergulhado no projeto, já com muitos detalhes na cabeça, os personagens já muito também elaborados, muitas vezes eu encontro nos sonhos alguns personagens que ou são da história ou poderiam ser, e às vezes até ao acordar eu penso se eu não devo incluir um que eu deixei de lado. Vai ficar uma obra interminável. Exatamente. Cidade Livre é 57, no fundo, o acampamento. 57, A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. É interessante que no Cidade Livre tem uma visão da Casa Grande e uma visão da senzala. Basicamente, aquele personagem que é o pai do garoto, né, que é um médico. E também o Valdivino, que é esse personagem enigmático, né, que é um cara que vem de pau-de-arara, um candango. Né? Eu tentei fazer com que isso ocorresse não de forma caricatural, quer dizer, que não fosse um personagem esquemático, completamente previsível, né? Que ele tivesse voz própria, personalidade própria e suficientemente complexa, né? Que não fosse um personagem apenas, digamos, com uma só coloração, que ele pudesse também evoluir ao longo da narrativa. Besteira, isso é renúncia, conformismo. Ninguém vai pra frente pensando assim, aconselhou tia Matilde. Não é nada fácil contentar-se com pouca coisa, não é, Valdivino? Contestou tia Francisca. Não há muito que eu possa fazer nesse mundo, dona Matilde. Dinheiro só se fosse muito para fazer alguma diferença, e minhas habilidades não são tantas. O importante é ter do nosso lado alguém de quem a gente gosta e encontrar uma missão certa para cumprir. Achava que ajudar a erguer igrejas na Cidade Nova era a missão a que fora chamado. Havia sonhado um sonho bonito de que construía Brasília e que a cidade começava pela construção de uma igreja. Quero continuar fundando igrejas. Estamos aqui em frente à igrejinha aqui, que foi o primeiro projeto do Niemeyer. Aqui de Brasília? Aqui no plano piloto, sim. Olha, puxa vida. Então, e é muito bonito, né? Um prédio de uma elegância assim, incrível, né? E esses azulejos aí? Os azulejos são do Atos Bucão. Também são dos mais belos azulejos dele. Esses desenhos da parede são do Atos também? Não. O original disso aqui era do Volpe, na verdade. Do Volpe. E muito tempo depois ele foi destruído e mais recentemente decidiu-se convidar um artista daqui de Brasília, muito conhecido, o Galeno. Ele então fez esse trabalho que substitui, digamos, o Volpe original, que é uma grande pena, né, que tenha se perdido a pintura do Volpe.
Para mim, uma das diferenças entre a região do Rio das Almas e Brasília era que aqui não havia almas. Papai era quem me havia explicado. Papai, alma não aparece aqui em casa? Eu lhe perguntara. Que alma, menino? Está ficando louco? Uma alma dessas que apareciam em séries, que a tia Francisca uma vez disse que viu. Você já viu alguma? Eu não, mas Valdivino disse que viu. Deve ter sido na Bahia, porque aqui elas não existem. Mas o senhor nunca viu? Não. Você vai ficar decepcionado. Não existe alma em Brasília. É porque elas não gostam de Cidade Nova? Cara, eu não consigo entender Brasília. A gente passa no meio de um prédio, sai numa pracinha, entra no meio de outro prédio. Realmente eu precisaria de uns 2 anos aqui para começar a entender isso. Nós vamos passar no meio de outro prédio. Né? Vamos. Esse espaço dos pilotis aí é livre, é público. Não há nenhum impedimento. Você pode eventualmente se abrigar da chuva. É uma coisa que me espanta, está me espantando aqui, porque eu, na verdade, já vi umas 2 ou 3 vezes para Brasília, mas nunca andei aqui pelo meio, pelo interior da superquadra. E dá uma impressão assim, de que existe uma ideia de abolir a propriedade privada, que é uma coisa que em São Paulo, por exemplo, que é a minha cidade, não existe. Não existe lugar nenhum no mundo, né? Esse tipo de espaços privados com áreas comuns vazadas. Né? É uma ideia original, né, do Lúcio Costa. Eu diria que, com o tempo, cada vez mais no Brasil, inclusive com essas ideias de segurança e tal, né, as pessoas tendem a se enclausurar. Né? Então, mesmo aqui na região de Brasília, que já existem muitos condomínios, por exemplo, fechado. Fechado. Mas em torno, assim. Mas aqui no plano piloto, ainda os prédios são, a maior parte deles, vazados. Agora, a gente sente na sua literatura o quanto essa ambiguidade do projeto de Brasília, né, que é um projeto futurista, modernista, contrasta com o choque com a realidade. O quanto, digamos, essa utopia embutida nesse projeto arquitetônico, né, do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer foi, de alguma forma, traída ou contaminada por uma realidade que de alguma forma, contradiz todos os pressupostos dessa arquitetura, que é a igualdade, enfim. Esse é o tema da minha literatura desde o primeiro romance. Na verdade, de que ela trata é disso, quer dizer, você contrastar a carga simbólica, que é muito forte na cidade, a ideia da utopia, inclusive da utopia modernista, com a Brasília real que vai se construindo e vai se construindo, inclusive, de maneira muito espontânea. E aí, nisso, há vários contrastes que são desenvolvidos ao longo da literatura. Por exemplo, o plano que é matemático, racional, contrastado com o misticismo, por exemplo, que prolifera nos arredores, né? A sinuosidade dos caminhos traçados pelas pessoas ao longo dos gramados, contrariando as rotas previstas, né? A desigualdade num plano que originalmente se pensava ser igualitário. Agora, ter um referencial simbólico original também me parece algo interessante, porque muitas outras coisas são facilmente destruídas, às vezes até mesmo a arquitetura moderna você já pode ser vista como ruínas muitas vezes, mas os mitos não, os mitos em geral são mais sólidos, apesar de abstrato. Muito difíceis de destruí-los. Ficam dizendo que o dinheiro é sujo, Dr. Moacir, mas aqui não dá para ficar com medo de dinheiro sujo. Sujo é todo o dinheiro daqui. É sujo mesmo, porque é dinheiro vermelho de terra. No resto do país, logo se sabe quando o dinheiro vem daqui. É dinheiro sujo de barro, de poeira, mas vale como dinheiro limpo. E se acharem que tem problema, a gente passa uma aguinha, um sabão, não é mesmo? Eu queria conversar com o senhor sobre umas ideias, Dr. Moacir. Bom, você tem uma atividade de cientista político, uma atividade ensaística, também acadêmica, muito grande, com vários publicados, e, evidentemente, como um acadêmico, você é um pesquisador. E o Cidade Livre, por exemplo,
é um livro que você sente assim, o peso de uma pesquisa muito grande. Inclusive uma pesquisa de ir atrás de documentos oficiais, os relatórios, os projetos, essa parte documental pesada, inclusive, que a maior parte dos romancistas que eu conheço e onde eu me incluo, não teriam muita habilidade, não teriam muito treinamento de ir atrás dessa pesquisa, e o que dá ao livro assim, um peso de realidade extremamente grande. Para não dar a impressão, sobretudo para quem não leu a minha literatura, de que a pesquisa acaba sufocando, digamos, a linguagem literária, eu queria talvez que vocês me trouxessem o livro aqui, só para dar assim, algum exemplo. Deixa eu ler aqui só uma frase qualquer, fácil que está aqui no final, por exemplo. Havia um vento forte que vibrava na saia de tia Matilde, uma transparência cor de laranja no ar. Ainda era a estação das chuvas, e por isso os ventos vinham do norte e não do leste e sudeste como no verão. E uma liga de barro vermelho encardia nossas botas e sapatos naquelas extensões que um dia, quem sabe, seriam verdes. Bom, isso aqui não tem pesquisa nenhuma, aparentemente, né? No entanto, tem. Para saber de onde vem o vento, quando eu li isso, eu pensei, ninguém sabe de onde vem o vento no verão. De onde é que vem o vento? O vento vem de onde? Do leste, sudeste, do verão vem daqui, né? Vem dali. Então, para fazer isso, você precisa de pesquisa, porque você, quer dizer, eu pelo menos precisava. Então você vai aqui, você vai a um texto de geografia, você vê o homem do campo, que não é o seu caso, o homem do campo sabe. Aqui é o vento, esse é o vento sudeste, porque vai chover, não, esse é o vento norte. E seria outra forma de pesquisar também, você conversar com alguém que entende disso, né? Mas, enfim, isso é um pequeno detalhe. Eu quero dizer o seguinte, para muita coisa é necessária a pesquisa, para a construção de uma frase. Às vezes para a construção de uma frase que você acha que tem que ser uma frase elegante, às vezes é importante que você faça uma pesquisa. Então, aqui a gente está numa área onde ficava o hospital da Cidade Livre, né? Você já teve por aqui? Você conhece esse tipo de barraco aqui? Esse tipo de construção, sim, porque mesmo na primeira vez que eu cheguei a Brasília ainda havia, que era uma construção barata e rápida de fazer na época da construção da cidade. Era aquela coisa que na época dizia que tinha um clima de faroeste. Não havia o que mostrar. A cidade era um casario de tábuas e telhas de amianto, com 3 avenidas largas e, naquela época do ano, poeirentas. Terceira Avenida, Segunda Avenida e Avenida Central. Mas quando chove, isso vira pura lama. Eu sei que você, além de escritor, além de diplomata, que é a sua profissão, você também é fotógrafo. Aliás, ninguém sabe se você é um escritor, fotógrafo, escritor. Isso é uma grande controvérsia. São trabalhos muito diferentes, né? Quer dizer, a literatura é uma coisa a qual eu me dedico realmente, anos a fio, às vezes 7 anos para fazer uma romance, retrabalho a linguagem, muitíssimo e tal. A fotografia, para mim, é uma coisa muito lúdica, que eu tenho feito assim, de maneira esporádica, à medida que as fotos me vêm, mas com algum projeto na cabeça. E desde que eu cheguei aqui em Brasília, eu tenho feito essa coisa uma espécie de diário, muito focado nos chãos de Brasília. Eu tinha feito em anos anteriores uma coisa muito voltada para os muros de Brasília. E agora eu estou fazendo então, os chãos, e são sempre na minha mesma caminhada. Mas isso aqui é uma montagem das outras fotos. As fotos justapostas. Justapostas, né? Depois aqui montei. Ah, entendi. E aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, já faz imediatamente a montagem. Maravilha. Então, isso aqui que é a emenda que você cita lá no Cidade Livre? Ela está citada lá, né? Quer dizer, na época da construção dela e inauguração dela. O Valdivino também trabalhou. Trabalhou aqui? Não. O Valdivino trabalhou. Eles todos, né? E é do Niemeyer isso aqui? É do Niemeyer, mas é uma coisa simbólica, né? Porque na época da construção já se falava muito desse sonho do Dom Bosco. Como é que faz essa história? Ele teve um sonho
ele tinha sonhos, né, vários, que seriam profecias até. E esse aqui é o que seria, né, relacionado com a construção com Brasília. Então, entre os paralelos 15 e 20, havia um leito muito extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. Então, uma voz disse repetidamente, quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Eu subia com papai num prédio de ministério em construção e observava as obras que se expandiam na vastidão de barro e de canteiros da esplanada. No longe, víamos morros baixos e formações de nuvens. As árvores espaçadas desciam o vale e subiam aqueles morros, até perderem suas cores num azul suave. Paredes, pilastras, escadas, portas e janelas desenhavam suas formas diante dos horizontes, onde por cima do azul se avistavam pinceladas amarelas e cor-de-rosa. 50.000 figurinhas de trabalhadores, como formigas, encenavam sem cessar, por entre as lajes de cimento e os ferros que riscavam o céu, a caótica dança dos martelos. Eu tentei trazer para o livro a mentalidade do momento, as questões do momento, as discussões do momento. Uma delas, que eu acho que é muito importante e que aí sim faz uma ponte com o presente em que estava escrevendo o livro, é que foi um período de muita euforia, né? Quando Brasília já estava para ser inaugurada. Brasília era vista, de fato, como capital da esperança, como dizia o Malraux, né? Essa euforia estava presente nos discursos do Juscelino. Me deu o trabalho de ler, inclusive, muitos desses discursos, na época que eu estava construindo o livro, não aproveitei praticamente nada. Mas um dos discursos, por exemplo, ele diz o seguinte, que o Brasil vai ser a 5ª maior economia do mundo em 10 anos. É muito interessante, porque quando eu estava escrevendo o livro, Foi que ano? isso, quando o Juscelino dizia, não, quando eu estava escrevendo. Foi usando o primeiro governo Lula. Quando eu estava escrevendo era 2008 a 2010, né? Por aí. E houve também uma euforia. Eu li as mesmas frases, que o Brasil vai ser a 5ª maior economia do mundo. Não era em 10 anos, era menos tempo, né? Então, havia uma correspondência, assim, no clima, digamos, de euforia do país, né? Isso me dava um pouco de maior perspectiva histórica, né? Quer dizer, você não acreditar tanto assim no discurso presente, se o Brasil ia ser a 5ª maior potência em 58, 57, né? E não foi, quer dizer, de repente isso você serve para você um pouco relativizar, né? Colocar as coisas numa perspectiva histórica mais ampla. Isso aí, pessoal. Eu acho que vale a pena ler esse livro, Cidade Aberta, é bem legal. Né? Cidade Livre. Cidade Livre. Cidade Aberta é o Rossellini, né? Roma, Cidade Aberta. Então é isso.